Felizmente, eu coloco hoje em dia, porque isso me abriu a possibilidade de fazer um outro tipo de pesquisa. Mas o gargalo principal foi pelo fato de a gente estar vivendo, não que a gente tenha parado de viver esse momento, muito pelo contrário, né? Mas o ano de 2018 foi quando eu comecei a dar entrada na papelada para fazer meu trabalho de campo dentro da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Foi um momento que acho que todo mundo aqui lembra de eleição no âmbito do governo federal do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e no caso do Rio de Janeiro em específico, do governador Wilson Witzel, né, que depois foi impeachmentado, né, ele perdeu o cargo dele de governador, foi substituído pelo Cláudio Castro, que é o governador do estado do Rio, até os dias atuais. Eu dei entrada com uma papelada para fazer essa pesquisa. Pra você ter uma ideia, assim, o meu processo ele sumiu 2 vezes dentro da própria burocracia da Polícia Militar do Estado, ninguém sabia ao certo onde estava o meu processo. Eu não consegui acesso ao campo, eu acabei conseguindo esse acesso ao campo, mas já no final de 2019, início de 2020, no momento que eu já tinha iniciado o meu campo junto aos candidatos, né? E aí eu me vali muito da minha própria experiência como professor da educação básica de ensino, porque vários estudantes meus que foram alunos egressos de escolas públicas da região metropolitana do Rio, sobretudo que são sujeitos periféricos, né, não brancos, moradores de periferias pobres e favelas, foram caras que, na minha trajetória enquanto professor, eles me narraram muitas vezes o interesse em se tornarem militares ou policiais militares. E esses caras, assim, eles não eram, na verdade, como é que eu vou dizer? Sujeitos, páginas em branco que estavam ali prestes a serem escritas pelos rituais de formação policial. Muito pelo contrário. Eles eram sujeitos que tinham uma noção muito clara do que a Polícia Militar do Rio de Janeiro ela faz nas ruas, ou pelo menos uma representação disso muito informada enfim, né, pela própria forma como a Polícia Militar ela atua nas ruas de uma cidade como o Rio de Janeiro. E aí, na verdade, eu comecei a pensar em como é que seria, na verdade, trabalhar com esses caras que não estavam ainda na Polícia Militar, mas que, de certa forma, eles tinham essa vontade de querer entrar para a polícia. E aí eu consegui, na verdade, com um colega, né, que ele é um coordenador de um curso importante aqui do Rio de Janeiro, a minha inserção nesse campo, né, nesse cursinho preparatório para a prova da Polícia Militar, onde meu papel no curso ele não foi um papel de professor de início, eu era um cara que estava sentado na cadeira assistindo a aula junto com os meus colegas de classe, que eram os candidatos à prova da Polícia Militar, mas é óbvio que conforme a nossa relação ela foi se estabelecendo no campo, eles souberam que eu sou formado em Geografia, estava fazendo doutorado em Antropologia, tinha uma noção também de algumas áreas ligadas ao direito, mas sobretudo ligada à questão mais voltada para o debate sobre direitos humanos, etc. E isso, na verdade, é um conhecimento que eles tinham interesse também, porque era algo que caía na época na prova deles para entrar para a Polícia Militar. Então, o meu papel no trabalho de campo, nessa observação participante que eu comecei a construir, foi de ser uma espécie de tutor informal desses caras para o concurso.